Ritona and I eu e Márcia and the congregation in Jerusalem e a congregação em Jerusalém feels a very, very deep relationship with all of you here. sentimos um relacionamento muito profundo com todos vocês aqui. When I see these young people that were in high school, Quando eu vejo esses, when I came first time to Vitória, esses meninos que quando eu vim pela primeira vez em Vitória eram da high school ainda, and they're growing up, getting married, eles estão crescendo e casando-se and having children, e tendo filhos. It's a very, very deep privilege for me to be here with É you. um privilégio muito, muito grande estar com vocês essa noite. When I came here the first time, Ritona was tall, blonde, blue-eyed, black hair. Quando eu vim aqui a primeira vez, a Ritona era alta, loira de olhos azuis. Now, Agora, after 14 years, you see she's gotten old, depois de white hair. 10 anos, ela é mais velha, cabelos brancos, Yeah. os olhos escureceram. But the wonderful thing about this congregation Mas a coisa maravilhosa sobre essa is congregação that every time I come here, é que toda vez que venho aqui, I see that they are pulling the old and the new, taking from the old and taking from the new at the same time. eu vejo que eles estão sempre tem os antigos e os mais novos. Eles retiram uns e vão colocando outros. Sempre está sendo feito isso. And Yeshua taught that wise men do that. E Yeshua ensinou que o sábio homem faz isso. The wise man takes from the old and takes from the new. Ele tira do velho e coloca para o novo. O homem sábio faz And I isso. come here, I always see new music, Sempre quando eu venho aqui, eu vejo músicas novas canções. very talented people, Muito pessoal, muito talentoso aqui. very sincere people in this Pessoas congregation. muito sinceras aqui nessa congregação. And I'm always happy to see brothers and sisters from other congregations Estou here. sempre feliz de encontrar outros irmãos e irmãs de outras congregações aqui. And the fellowship and the cooperation E a is absolutely necessary in our day. E a confraternização e o relacionamento é muito importante nos nossos dias hoje. Our world is getting more and more complicated. Nosso mundo está ficando cada vez mais complicado. And because of that, we need each other more. E por causa disso, nós precisamos uns dos outros muito mais. We need each other as brothers and sisters. Precisamos dos outros como irmãos e irmãs. Brothers and sisters don't always have to agree on everything, Irmãos e irmãs nem sempre devem concordar uns com os outros. but they have to love each other. Mas eles têm que amar uns aos outros. I was born in 1946, Eu nasci em 1946 and I had one sister. e eu tive uma irmã She was born in 1930. e ela nasceu em 1930. A very big distance between us. Uma distância muito grande entre nós. And we loved each other very much. E nós amamos um ao outro muito. But we also fought all the time. Mas nós também brigávamos o tempo todo. We didn't agree on everything, Nós não concordamos em tudo. but we loved each other very much. Mas nós amamos um ao outro muito. And I miss my sister a lot. E eu sinto falta da minha irmã muito. Sinto muita falta da minha irmã. She died from cancer a few years ago. Ela morreu de câncer alguns anos atrás. And when I see her picture in our bedroom, E quando eu vejo sua foto no nosso quarto, I always feel very deep pain eu sinto sempre uma dor in my heart. muito grande no meu coração. And the same thing is true not only for my sister in the flesh, E não só é verdade na minha irmã, de carne, but for every relationship that I have in the body of the Messiah. mas todo relacionamento que eu tenho no corpo de Cristo. If Messias. I come here E quando venho cá, and I don't see some of my brothers and sisters e quando eu não vejo alguns dos meus irmãos e irmãs that grew up here in this que congregation, cresceram aqui nessa congregação, it is always painful. é sempre doloroso. And I always remember them. Eu sempre lembro de cada um deles. I remember those that were here Eu lembro daqueles que and estiveram have moved aqui to other e cities. foram para outras cidades. I remember those that were here and they left the Lord, E eu lembro também de alguns que estiveram aqui e deixaram o Senhor. because once you are a brother or a sister with somebody, Porque quando você é irmão ou irmã de alguém, you're connected. você é conectado com ele. You're connected in a deep, deep situation of your soul. Você é conectado de uma forma profunda, muito profunda na sua alma.
Because you have the same Father, Porque você tem o mesmo Pai, the same truth, a mesma verdade. the same, you drank from the same cup Você of the bebe Lord, do mesmo copo do Senhor. and that makes us very specially brothers and sisters, even if we are from different congregations and different backgrounds. Isso nos faz irmãos muito especiais, mesmo quando somos de igrejas diferentes ou de situações que viemos diferentes umas das outras. I have a very, very big agenda for tonight. Eu tenho uma agenda muito grande para essa noite. I want to tell you what's happening in Israel and the Middle East. Eu quero falar para vocês o que está acontecendo em Israel, lá no Oriente Médio. I want to tell you what's happening in our ministry at Nativia. Eu quero falar para vocês o que está acontecendo no nosso ministério Netivia. And I also have some biblical truths that I think are very, very important for me to share. E também eu tenho algumas verdades bíblicas que eu acho que são muito, muito importantes para compartilhar com vocês. So I will start with the Word of God, Então eu vou começar com a palavra de Deus, because that's the most important thing. porque essa é a coisa mais importante. I feel that I have traveled a lot in this last year. Eu sinto que eu tenho viajado muito esses últimos anos. I was in October, November, 6 weeks in the Far East. Eu estava em outubro e novembro, 6 semanas no Oriente Médio. And before that I was in Europe E antes disso eu estava na Europa and just in Japan. e depois também no Japão. And now I was in the United States and in Brazil. E há pouco tempo estava ali nos Estados Unidos, agora no Brasil. Every 3 days somewhere else. Cada 3 dias em um lugar diferente. I was 2 days in the hospital in New York, then a week in Los Angeles, then Tennessee, then New York again, then New Jersey, then Washington D.C., then Atlanta, then in Curitiba, and now in Vitória. Yeah, sure. So, eu estava no avião, passei mal no avião e tive 2 dias no hospital em Nova York. Estive depois em Califórnia, estive em Atlanta, em Tennessee, Washington e depois também estive em Curitiba, no Brasil, e agora em Vitória e depois... Oh, And what I see in the Christian world e o que eu vejo no mundo cristão is the same thing I see in the economics of the Western world. é o mesmo que eu posso ver na parte econômica do mundo ocidental. Inflation. Inflação. Inflation means that you have money but you can't buy anything. Inflação significa que você tem dinheiro, mas você não pode comprar nada. You have more money and less buying power. Você tem mais dinheiro e tem menos poder de compra. That's inflation. Isso é inflação. And the inflation that I see in the economics is not so bad like the spiritual inflation that I see in the Christian world. E a inflação que eu vejo no mundo econômico não é tão pior do que a inflação que eu vejo no mundo cristão. What's happening in the Christian world is much worse than what's happening in Wall Street or in the stock market around the world. O que está acontecendo no meio do cristão é muito pior do que está acontecendo na Wall Street, em Nova York, e também ao redor de todo o mundo. Because the name of God Porque o nome de Deus and the Holy Spirit e o Espírito Santo is experiencing inflation. está tendo a experiência de ter inflação. People talk much more about religion and about the Holy Spirit and As pessoas falam muito mais do Espírito Santo and what else? About God and the e Holy Deus Spirit. e o Espírito Santo and less doing e cada vez menos fazendo alguma the coisa. work of God Trabalho de Deus. and the mission of the Holy A Spirit. missão do Espírito Santo. So I want to share with you this very interesting story from the first book of Kings. Então quero compartilhar com vocês essa história muito importante do primeiro livro de Reis, From chapter 13. do capítulo 13 de 1 Reis. In chapter 12, No capítulo 12, the kingdom of Israel o rei de splits Israel into 2 halves, dividiu em 2 partes, Judah and Israel. Judá e Israel. 10 tribes 10 tribos of the north no norte remained as Israel, se manteve em Israel, and Judah and Benjamin e Judá e Benjamim remained in the south.
se mantiveram no sul. the house of David. A casa de Davi. Very tragic event. Evento muito trágico. And so God spoke to a man of God Então, from Judah, Deus falou a um homem de Deus de Judá, chapter 13, I'm in verse 1, no capítulo 13, no versículo 1, and told him, go to Bethel e falou para que ele fosse para Betel, by the word of the Lord. pela palavra de Deus. He received revelation. Ele recebeu revelação. God told him, go to Bethel. Deus falou para ele, vá para Betel. Bethel was a brand new temple Betel era um templo bem novo, that Jeroboam built que Jeroboão construiu. in order for the people of Israel not to go to Jerusalem Para que as pessoas de Israel não fossem para Jerusalém, to worship the God of para Israel. adorar o rei de Israel, He built two alternative temples, ele construiu 2 templos alternativos. one in Bethel Um em Betel and one in Dan. e outro em Dan, no norte. If you visit Israel, Se você visitar you Israel, can visit the one in Dan. você pode visitar um em Dan. Large parts of that temple that Jeroboam built are still there. Uma parte grande daquele templo que Jeroboão construiu ainda continua lá. And the archaeology discovered the city E a arqueologista, of pre-Jeroboam Dan. o arqueologista descobriu uma cidade antes de Jeroboão, antes de Jeroboão para baixo. Now, when a person receives a revelation from God, Quando uma pessoa recebe uma revelação de Deus, there are at least two things that he has to make sure. tem pelo menos 2 coisas que ele tem certeza que tem que fazer. And that is that his revelation is really from God Uma coisa tem que saber que essa revelação que ele recebeu veio realmente de Deus and not from eating pizza. e não depois de ter comido pizza. Because a lot of people, they eat pizza, they get a little bit indigestion in their stomach, they think God is speaking to them. Porque algumas pessoas comem pizza e tem um pouco de indigestão e sentem-se mal e acham que Deus está falando com eles. So you have to make sure that what you are hearing, what you're understanding, is really from God. Então você tem que ter certeza de que o que você está ouvindo vem realmente de Deus. And second of all, E na segunda vez, na you segunda have to parte, make sure você tem que ter certeza, that the revelation is calling people to action. tem que ter certeza de que a revelação está chamando pessoas para ação. There is never a revelation in the whole Bible just for revelation's sake. Não existe uma revelação na Bíblia que seja só para o amor da revelação. Então, Now, prophets didn't get a revelation so that they can rejoice and worship and be happy and sing that they got a revelation. os profetas então receberam uma revelação e não somente eles devem ficar felizes, pular e dançar e cantar porque receberam uma revelação. So I want to give you a few points that I will demonstrate from this story later. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos que eu vou demonstrar para vocês mais tarde na história. The first test of revelation O primeiro teste de revelação, that is from God, que é de Deus, it calls for action, é que ela chama por uma ação, for repentance, por arrependimento, for doing something, para se fazer alguma for coisa, going para somewhere, ir a algum lugar, for blessing para someone. abençoar alguém. The second test O is segundo teste é that the prophet gets no personal benefit from it. o profeta não tem nenhum benefício disso. Prophets didn't get rich from getting revelation from God. Os profetas não se tornam ricos por terem recebido uma revelação de Deus. Today, if somebody is a prophet, he has to get rich. Hoje, uma pessoa para ser profeta, ele tem que se tornar rico. He has to get blessed. Ele tem que ser abençoado. He expects the people to bless him for the prophecy that he gives them. Ele espera que as pessoas o abençoem pelas profecias que ele dá. Wasn't like that anywhere in the Bible. Não era assim em lugar nenhum da Bíblia. Most of the prophets suffered Muitos, for being prophets. a maioria dos profetas sofreram por serem profetas. They suffered for speaking the word of God. Eles sofreram por estar falando a palavra de Deus. And they didn't calculate that if I say this that God gave me, I will get beaten or thrown in jail or persecuted.
Então, eles não pensavam de por falar a palavra de Deus, eles seriam lançados em prisões, ou seriam espancados, ou alguma outra coisa acontecesse com eles. They heard from God Eles ouviram de Deus, and they spoke the word of God, e eles falaram a palavra de Deus, not worrying about what the people will say or what the people will do to them. sem preocupar com o que as pessoas iriam dizer ou o que elas iriam fazer com eles. This very, very important point. This is one of the tests for a true prophet. Esse é um ponto muito interessante para se reconhecer um profeta real, verdadeiro. If somebody claims to be a prophet Se alguém fala que é um profeta and claims to have received the word from God, e diz que recebeu a palavra de Deus, if he gains something personal from it, se ele ganhar alguma coisa pessoal disso, money, position, dinheiro, honor, posição, honra, automatically he automaticamente is a false prophet. ele é um profeta falso. Where am I getting that from? Da onde eu recebo? De onde eu posso tirar isso? From the Bible. Da Bíblia. But not only from the Bible. Mas não somente da Bíblia. The first document that the church had after the New Testament, O primeiro documento que a igreja teve após os testamentos, it's called the Didache. chama-se Didache, Yeah? The teaching of the apostles for the Gentiles. o ensinamento dos apóstolos para os gentios. And there it says, if somebody is a prophet Então, se alguém é um profeta and he prophesies e ele profetiza and he asks for money, e ele pede dinheiro, he's a false prophet. ele é um profeta falso. The third point, O ponto terceiro que eu quero falar. a prophet of God Profeta de Deus has to always point toward God. sempre tem que apontar Deus. If he prophesies Se ele profetiza and he says something is going to happen, a sign or a wonder, e ele fala que alguma coisa vai acontecer, um sinal ou uma maravilha, even if it happens, mesmo que isso aconteça, a miracle happens, o milagre aconteça, but he doesn't point toward one God, mas se ele não aponta para um Deus, he's a false prophet. ele é um profeta falso. If he doesn't point to the God of Israel, Se ele não apontar para o Deus de Israel, God of Abraham, Isaac, and de Jacob, Abraão, Isaac e Jacó, he's a false prophet. ele é um profeta falso. If he pulls the people away from God Se ele tira as pessoas de Deus and he concentrates the people to himself, e ele se concentra as pessoas nele mesmo, he's a false prophet. ele é um falso profeta. Okay? So those are 3 signs or 4 signs that are the minimum Esses, então, são 3 ou 4 sinais que são, no mínimo, for understanding para a entender, true prophet. para entendimento de um verdadeiro profeta. Now, we have examples of this. Temos exemplos disso. There's one more point that I forgot. Tem The mais 5th point ponto, o quinto ponto que eu esqueci de falar, is that God takes care of the prophet. é que Deus toma conta, ele toma conta do profeta. They have nothing to fear. Ele não tem nada que temer. Even under extreme situations Mesmo em situações extremas, where the life of the prophets is in danger, onde a vida do profeta estiver em perigo, God will always miraculously intervene to save the men of God. Deus vai de uma forma miraculosa intervir para salvar a vida desse homem. We have the example of Jonah Temos o exemplo de Jonas, that is thrown in the middle of the sea foi off jogado, the ship. foi jogado do barco no meio do mar. It was sure death, Logicamente seria uma morte certa, but God sent the fish, mas então Deus enviou um peixe. not only to save Jonah, Não somente para salvar Jonas, but also enable him to do his mission mas as a man of God. também é capacitá-lo a fazer a missão dele como homem de Deus. Daniel was sent into the lion's den. Daniel foi lançado na cova dos leões. God saved him from the lion's den. Deus o salvou dos leões na cova. Always the prophet has providential protection of God, even when everybody else is against him. Sempre o profeta tem a proteção do Senhor, mesmo quando todos estão contra ele. So when he does the will of God, God will protect him. Então, quando ele faz a vontade de Deus, Deus o protegerá. Always. Sempre. Now, so this man of God from Judah,
goes to Bethel. Então esse homem de Deus de Judá vai para Betel. And he goes to Bethel on a day of great celebration. Ele vai a Betel num dia de grande celebração. Jeroboam is standing in front of the altar in the temple that he built in Bethel. Jeroboão está em frente do altar que ele construiu lá no templo. And he's burning incense. E ele está queimando incenso. Then he cried out against the altar by the word of the Lord, said, O altar, altar, thus saith the Lord, behold, a child, Josiah by name, shall be born to the house of David. Então ele clama diante do altar e fala, which verse you read? I am now in verse 2. Ok, então ele clama e fala, Senhor, Senhor, eu vou ler o texto. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Very specific prophecy. Uma profecia muito específica. And all the prophets in the Bible are specific. E todos os profetas da Bíblia são específicos. You don't find prophecies in the Bible that are general. Você não encontra profecias na Bíblia que são genéricas, são gerais. Yea, the Lord loves you. Ei, Deus o ama. Yea, you will be blessed. Ei, você será abençoado. Yeah? These are not prophecies. Isso não são profecias. These are proclamations São proclamações or wishful thinking. ou desejos de pensamento. Yeah. But always the prophets of the Bible were specific. Mas sempre os profetas bíblicos foram específicos no que queriam They dizer. didn't speak in generalities. Eles não falaram em generalidades. And when God sent the prophet, didn't say, I'm sending you and you'll find out later what I have to say. Nunca você encontrará Deus falando, eu vou enviar vocês e você mais tarde vai saber por que eu estou enviando você. He always sent them for a specific place, to a specific people, to a specific purpose. Ele sempre envia alguém para um lugar, um povo específico, para um propósito específico, para fazer coisas específicas. So this man of God walks out in front of the king, in front of the priests, in a temple in Bethel and speaks very specific things. Então esse homem sai em frente do templo, no altar, na direção de líderes ali, e começa a falar coisas muito específicas. And it says, O altar, altar, thus saith the Lord, behold a child, and he gives his name, Josiah. Ele fala, altar, altar, assim diz o Senhor, um filho será da casa de Davi. E ele fala o nome dessa criança, Josias. And this Josiah will be from the house of David, E esse Josias será da casa de Davi, and he shall sacrifice the priests of the high place who burn incense on you, and men's bones shall be burned on you. e ele então sacrificará profetas, sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. And he says the words, Ele diz as palavras, and he has a sign to confirm that these words are words of the Lord. e ele tem sinal para dizer, para confirmar que essas palavras são palavras de Deus. He said, here is the sign that the Lord has spoken. Yeah, Surely the altar shall be split apart, and the ashes on it shall be poured out. E esse é o sinal, que o seu altar será partido em dois. E então se fenderá, e a cinza que estará sobre ele se derramará. So it came, when the king heard this, Então quando o rei ouviu isto, he cried out ele clamou alto. again that this prophet spoke against the altar of Bethel. E que de novo essa profecia foi falada contra o altar de Betel. He stretched out his E hand ele então estica sua mão against this prophet. contra esse profeta. And when he did that, E quando ele fez isso, his hand froze. a mão dele ficou He congelada. couldn't move his Ele hand. não poderia tirar sua mão do lugar. I'm sure it was painful. E eu imagino que tenha sido muito dolorido ele fazer isso. The king's hand froze. As mãos do rei se congelaram. And then the king asked the man of God in verse 6. No verso 6, ele então pediu, ele fala o sacerdote fala ao rei,
El rey fala a profeta. E o rei então fala ao profeta. And he says, please beg your God. E ele diz, então, por favor, clama ao teu rei. Pray for me Ore por mim. that my hand may be restored Que to me. a minha mão talvez seja restaurada. In other words, he wanted to curse the man of God, to hurt the man of God. Em outras palavras, ele queria amaldiçoar o homem de Deus. And then he begs the man of God to pray for him for his healing. E aí, então, ele implora ao homem de Deus que possa clamar ao Deus para que possa sua mão ser curada. There is a confirmation of the power of God in the mouth of this prophet. Há uma confirmação do poder de Deus na boca desse profeta. And there is a principle involved here for all of us. É um princípio que envolve isso aqui para todos nós. How many of you believe that you have the power to bless Quantos de vocês in the creem, name of Yeshua? quantos de vocês creem que vocês têm o poder para abençoar Raise no your nome hand. de Yeshua? Levante sua mão. Good. Muito bom. If you have the power to bless, Se você tem o poder de abençoar, you have the power to curse. você também tem o poder de amaldiçoar. And curses are as powerful E as blessings. a maldição é tão poderosa quanto as bênçãos. And as dangerous as blessings. E são bênçãos são perigosas. Yeah. You may not understand it now. Talvez você não entenda agora, But the man of God mas o homem de Deus, has the power to bless, ele tinha o poder de abençoar, also has the power to curse. ele também tem o poder de amaldiçoar. The New Testament's got lots of occasions in which apostles cursed. O Novo Testamento tem muitas ocasiões em que os apóstolos amaldiçoaram. And their curses came true. E as maldições elas vieram a se realizar. That's another lesson, but one of the nice examples is Simon the sorcerer in Acts chapter 8. Simeon. Temos o exemplo aqui de Simeão no capítulo 8 de Atos, o mágico, quando ele esteve. And Peter, he wanted to buy the Holy Spirit. Ele queria comprar o Espírito Santo que estava He em wanted to do Pedro. business with the Holy Ele Spirit. queria fazer negócios com o Espírito Santo. David Stern and Martha Stern are coming to Belo Horizonte this week. Davi e Martha Stern virão a Belo Horizonte nessa semana. Many years ago, Martha Stern said something wise. Alguns anos atrás, a Martha Stern disse alguma coisa bem sábio. She said, what started in the land of Israel is the movement of the Holy Spirit. Ela falou o que começou em Israel, o movimento do Espírito, do movimento do Espírito, Went to Europe and became a business. No. Went to Europe and became a religion. foi para a Europa e se tornou religião. Went to America and became a business. Foi para a América e se tornou negócio. It's true. É verdade. So this man of God, Então, I'm in verse 6, the second half of verse 6. So this man of God prayed to the Lord, and the king's hand was restored to him as he was before. então esse homem de Deus orou para a mão do rei e a mão dele foi curada como ela antes era. In other words, the king tried to harm him. Em outras palavras, o rei tentou amaldiçoá-lo ou destruí-lo And his hand froze. e a sua mão se congelou. He begged the man of God to pray for him. Ele então implorou que o homem de Deus orasse por ele The man of God prayed for him. e o homem de Deus orou por ele And the hand of the king was healed e a mão do rei foi restaurada, foi curada, like it was before. como era antes. The man of God O homem de Deus that does the work of God que faz o trabalho de Deus also ought to have the power também terá o poder to do the will of God. para fazer a vontade de Deus. Why doesn't the church today see more miracles? Por que na igreja eles não se vê mais milagres? Why doesn't the church today see the same things that we read about in the book of Acts? Por que a igreja não vê as mesmas coisas? Nós lemos o livro de Atos. Because the church hasn't matured enough yet. Porque a igreja não se amadureceu ainda. It's not ready for it. Ainda não está pronta para isso. The power of God is very powerful. O poder de Deus é muito poderoso. And you don't give people who are children E você não dá para pessoas que são crianças very powerful instruments. muitos instrumentos poderosos. Você não pode dar. We teach our children, Yuda is the main one,
that teaches all of our children to shoot. O Yuda é um dos nossos jovens que ensina as crianças a como atirar. So by the time they're 7, 8, 9, we take them with automatic weapons, AK-47, Uzi, M16. We teach them how to shoot. Então, quando as crianças se tornam a idade de 7, 8, 9 anos, nós levamos então para lugares em que eles pegam essas armas, que eu não consigo lembrar os números, e que são poderosas e fortes, e armas verdadeiras, e ensinam como atirar. Because they need to learn Porque eles precisam aprender how to use powerful weapons, como usar poderosas armas, how to respect the powerful weapons. como respeitar poderosas armas. We also teach them to drink responsibly, Nós também ensinamos a como beber responsavelmente, not milk, não leite, better than milk. algo mais do que leite. Why? Por quê? Because they have to learn to be responsible. Porque eles têm que aprender a ser responsáveis. When you tell the children, no, 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 this is forbidden, this is forbidden, this. When they grow up, they do what they want to, but they never learn to be responsible with powerful things. Quando você ensina a criança, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, eles crescem e não aprendem a ser responsáveis para não fazer certas coisas. And the word of the Lord is very powerful. E a palavra de Deus é muito poderosa. So this prophet heals the king. Então esse profeta cura o rei. And the king says to him, come with me home and refresh yourself, and I will give you a reward. Ele fala então, vem para minha casa, vamos tomar um banho e se refrescar, que eu vou lhe dar uma recompensa. And the prophet in verse 8 says, the man of God is not even called a prophet. The man of God says, if you were to give me half of your house, I would not go with you. E o homem de Deus fala, mesmo que você me der a metade da sua casa, eu não irei com você. And I will not eat bread with you. Eu não comerei pão com você. And I will drink no water with you. Não beberei in your água house. com você na sua casa. That's what God commanded me. Isso é o que Deus me ordenou que fizesse. You should not eat bread, you should not drink water, Você nor não- return the same way that you came. E você não deve beber água, não vai comer pão e nem voltar pelo mesmo lugar que você foi. So he went another way, different way than the way that he came. Então ele voltou para um lugar diferente daquele que ele veio. Up to here, he's obedient. Então até então ele foi obediente. God sent him to do something. Deus enviou que ele fizesse alguma He coisa. knows the instruction, Ele sabe as instruções, and he knows what the word of God is. ele sabe qual é a palavra de Deus, And he qual does que era, it. e ele faz, e executa a palavra. All of us up to here have no complication. Então até agora nenhum de nós temos uma complicação. Men of God, hear the word of the O homem Lord, de Deus ouviu a palavra de Deus, hear the instructions how ouviu to a do it, instrução como fazer and do it. e fez. And they don't go left or right or try to change or modify the instructions that God gave them. E ele não quer ir para a direita ou esquerda ou qualquer direção tentando modificar a palavra que Deus disse para ele. That's what men of God do. Isso é que o homem de Deus faz. Now there was an old prophet. Agora, há um I'm in profeta, verse 11. no verso 11, há um profeta idoso, mais velho, And he had sons. e ele tinha filhos, And he lived in Bethel also. e ele também morava em Betel. And his sons reported to him what happened. E os seus filhos falaram a ele o que acontecera. What happened to the king? What happened at O Bethel? que aconteceu ao rei, o que aconteceu em Betel. And what the word of the Lord was. E falou qual foi a palavra de Deus. And in verse 12, their father, the old prophet, E no verso 12, o Tells his son, pai fala, o idoso fala aos filhos, tell me which way that this man of God from Judah went. ele fala que me fala qual a direção que esse homem de Judá foi. For his children, his sons saw him, saw the Porque man os of God. filhos viram um homem de Deus. They told him he went this way. E eles falaram, ele foi dessa direção. He said to them, saddle my donkey. Então ele falou, então sele minha mula, meu jumento. So they saddled his donkey, Então eles selaram o and he jumento. went on his E donkey ele subiu no jumento after the man of e God. foi atrás do homem de Deus. And he found him E o sitting under an oak. encontrou sentado numa tora, numa madeira. And he said, are you the man of God who Ele came from perguntou, Judah? você é o homem de Deus? Você veio de Judá? He said, I am. Ele falou, eu sou. Then he said, come home with me and eat bread. Ele falou, venha comigo e vem comer pão.
Same thing that the king told him. A mesma coisa que o rei disse para ele. And he answers him in verse 16, I cannot return with you or go with you, neither can I eat bread or drink water with you in your place. Ele falou a mesma Verse coisa. 16. No verso 16 ele falou, não posso beber água nem comer pão com você e nem retornar pelo caminho no qual você está pedindo. Because the Lord told me, Porque o Senhor me falou, you shall not eat bread or drink water, você não deve beber água ou comer and pão don't return in the same way e you came. não voltar no mesmo lugar, na mesma direção que você veio. Till here, no problem. Até aqui, nenhum problema. Verse 18. No verso 18, The old prophet told me, I am also a prophet. ele fala, eu também sou um profeta. I am also a prophet. Também sou um Just profeta. like you. Assim como você. And an angel came to me and spoke to me the word of the Lord, saying, bring him back with you to your house, that you may eat bread and drink water. E o anjo veio e falou, leve esse homem para a sua casa, que ele beberá água e pão com você. Here comes the complication, brothers. Agora vem a complicação, irmãos. The complication is, in today's world, A complicação é, no mundo de hoje, we have the word of the Lord. nós temos a palavra de Deus. We all know the word of the Lord. Nós todos sabemos qual é a palavra de But Deus. there is always somebody who comes and says, I am also received the word of the Lord. I also went to seminary. I also became a pastor. Mas alguém vem para nós e fala, eu também sou um homem de Deus, também fui a um seminário, também me tornei um pastor. What do you think, that you're the only one? Você pensa que só você é o único? No, I also studied. I also know the Bible. I also lead a church. Não, eu também estudei, eu também lidero uma igreja, eu também fui a seminário. So what if my church is called Lutheran? Então, por que, olha, minha igreja chama-se luterana, Or Presbyterian? ou presbiteriana, Or ou Baptist? batista, All names that don't exist in the todos Bible. nomes que não existem na Bíblia. Yeah. Sim. I'm also a man of God. Eu também sou um homem de Deus, I also am a prophet. também sou um profeta. Yeah. And God told me you should come to my house E and Deus you should falou eat. que você deve vir à minha casa e comer. You see, one of the big problems today in the Christian world is that a lot of churches and pastors say God did not mean what he said in his word. Essa é uma coisa muito séria que acontece nas igrejas, que muitos pastores falam, Deus não diz o que ele está, não é o que Deus falou, não é o que ele significa, não. O que ele falou não é o que está, não, o que você significa, como é que eu falo? A coisa que Deus falou, yeah. A coisa que Deus falou, ok. Então, didn't really mean it. Realmente não quis dizer aquilo. O que Deus falou não é bem assim que ele quis dizer. yeah? This was for the old times. Isso é para coisa antiga. This is in the old times they didn't have cars, they didn't have Naquele tempo eles computers. não tinham carros, não You tinham know, computadores. They were riding donkeys. Eles então eles tinham mulas e é o que eles dirigiam. Yeah. We're not going to return and be like in the time of the Bible. Nós não vamos voltar e se tornar como aquele tempo da Bíblia. We know better today Nós what is good for the sabemos church. muito hoje o que é melhor para a igreja. Yeah. We want the good of the church, so we know what's good for the church. Nós queremos o So, melhor para a igreja. Nós we're sabemos not o que é going bom to para a igreja. listen Então, to what nós não vamos ouvir people spoke o que as 2,000 palavras years falaram ago. há mais de 1000 anos atrás. Não. And it gets to such a point that they say, well, the apostles didn't understand Jesus. Chega um ponto em que eles falam, os apóstolos não entenderam Jesus. They were not so smart. Eles não eram tão espertos. They were only fishermen. Eles eram apenas pescadores. They didn't go to seminary. Eles não foram a seminários. They didn't study Eles theology. não estudaram teologia. We know better. Nós sabemos melhor. We have the Holy Spirit. Nós temos o Espírito Santo. We heard from the Lord. Nós ouvimos de Deus. That's exactly what this old prophet was saying. E isso é exatamente o que esse profeta mais velho estava dizendo. I am also a prophet. Eu também sou profeta. I also heard from the Eu também Lord. ouvi de Deus. The Lord told you not to eat, not to drink, not to go to... Deus, I'm telling you, I heard from the Lord. Come to my house. Deus falou que não bebesse, não comesse, até que ele ouvisse do Senhor. Deus, venha para minha casa. Now, it's not so nice Bem, não é tão bom to face an old prophet and say,
an old prophet and say, no, you didn't hear from the Lord. Não é bom você confrontar ou falar com um profeta dizendo, não, você não ouviu de Deus isso. He's very powerful. Ele é muito poderoso. He's old. Ele é mais velho. He's experienced. Ele tem experiência. Yeah. He looks good. Ele tem uma aparência boa. He has a Rolex watch, Tem um relógio Rolex. a $3,000 suit, Tem um terno de $3.000. a nice donkey with a big engine, Tem uma jumenta com grandes motor. motores. Yeah. Yeah. How can I say that he didn't hear from the Lord? Como eu posso dizer que ele não ouviu de Deus? You see, the thing is this. Every one of the prophets in the Bible, A coisa é que cada profeta na Bíblia, when he knew that he heard from the Lord, quando ele soube que ele ouviu de Deus, nothing could change his mind. nada podia mudar a sua mente. I heard from the Lord, Eu I ouvi know o que it Deus from the falou, Lord, eu sei que é de I Deus, put it to the eu test, ponho no teste it works. e vai funcionar. This man of God Esse homem de Deus saw the same day viu no that mesmo God's dia word works. que a palavra de Deus funcionava. He went to Bethel. Ele foi a Betel. He saw the signs and the wonders that God did in the hand of Jeroboam the king. Ele viu os sinais e maravilhas que Deus fez na mão de Jeroboão, o rei. He spoke the word of God. Ele falou a palavra de Deus. The miracle of God confirmed that his word was from God. O milagre confirmou que o que ele ouviu foi de Deus. But when he stood in front of this old prophet, he lost his confidence. Mas quando ele se colocou em frente desse homem profeta, ele perdeu toda a sua confiança. And I propose to the congregation Rehovot, E eu proponho uma congregação Rehovot. I pray for Rehovot, Eu oro para Rehovot not to lose your para confidence. que não perca a sua confirmeza, a sua segurança, To stand on the word of God. para que se firme na palavra de Deus. And the word of God refreshes itself by the Holy Spirit every day anew. E a palavra de Deus, ela te faz nova cada dia, ela renova você a cada dia. I see these young people, young families, Eu vejo esses jovens, famílias jovens, learning the word of God. aprendendo a palavra de Deus. I see them hungry to learn more. Eu vejo eles famintos de aprenderem mais e mais. I see the music that they're doing. Eu- It's a sign that there is always some fresh spirit blowing in this congregation. Eu ouço as músicas que eles cantam, isso é sempre a mostra de que o Espírito Santo está se movendo fresco, hoje está se movendo no meio de vocês. Don't lose your confidence in the Não word of God. perca a sua segurança da palavra de Deus. Paul says in Galatians, Paulo disse em Gálatas, if I se eu or anybody else ou qualquer outra pessoa teaches you any other gospel, te ensinar qualquer outro evangelho, even if I mesmo que eu teach you something else, lhe ensine alguma Another coisa outra, gospel. um outro evangelho, don't believe him. não creia nele, Don't believe me. não creia em mim, If it's not from the word of se não God, é da palavra de Deus, if it's not simple, se não é simples, if it doesn't ring like truth, se não soar como verdade, don't believe me. não creia em mim, Don't believe anyone. não creia em ninguém. No matter if Benny Hinn comes here, Mesmo que Benny Hinn venha aqui, he's not going to come here, you don't have enough money. ele não vem cá, ele não tem dinheiro suficiente para isso. If you had a lot of money, he would come. Se ele tivesse dinheiro, ele viria. If Benny Hinn comes here and tells you something else, don't believe it. Se Benny Hinn vier aqui e disser outra coisa para vocês, vocês não creiam nele. If it is different than what the simple truth of the Word of God Se é says, algo diferente, simples do que a palavra de Deus diz, that man of God from Judea lost his confidence in front of this old, experienced, honored prophet.
Esse homem de Deus que veio de Judeia, ele perdeu total a confiança total quando se colocou de frente desse homem de Deus, idoso, com He muita was experiência. intimidated. Ele foi intimidado por ele. Yeah. He has more experience, Ele more tem mais education. experiência, mais educação. He claims to have this great Então, ministry. I'm also a man of God. I'm also a prophet. An angel came to me and spoke to me. You know. Então ele falou, ele tem um ministério Impressive. grande, tem uma igreja, um templo grande. Ele então falou também, ouvi de Deus, e ele impressionou, e ele então não resistiu. He's the head of a denomination. Ele é a cabeça de uma denominação, ele é o cabeça. He has a lot of power. Ele tem muito poder. Don't be intimidated by men. Não seja intimidado por homem. Don't let men belittle the vision that God has given you Não, from His Word. não deixe que o homem delimite a visão que Deus tem para você da palavra dele. So this poor man of God Então esse pobre homem de Deus is very impressed ficou bem impressionado by this old prophet. esse profeta idoso. And he goes to the house of this prophet, E ele então vai até a casa desse profeta, and he drinks, e ele bebe, and he eats, e come. and he gets back on his donkey, Então ele volta de novo para o seu jumento, and he starts going home. e então começa a voltar para casa. And then a lion comes Então um leão vem and kills the man of God. e mata o homem de Deus. And he doesn't touch the donkey. E ele não toca no jumento. And the lion is not running away. E o leão ainda não estava correndo. The donkey and the lion are there next to the body of this man of God. O jumento e o leão estavam ali do lado desse homem de Deus. And the people see it and they take a message back to that old prophet. Então as pessoas vêm e voltam com a mensagem para aquele profeta antigo, idoso. And of course they come and they bury the man of God. É lógico que eles vêm, então enterram o homem de Deus. And the prophet wants to be buried next to this man of God. E o profeta quer... The old prophet wants to be buried next to the man of God. E o profeta idoso, ele quer ser enterrado ao lado desse profeta no qual foi enterrado. So let me summarize and then I'll go on with other things. Então deixa eu fazer um resumo e então eu vou para outras coisas. God gave us His revelation. Deus nos deu a sua revelação. This congregation Essa congregação is not following some European tradition não está that was born during the Reformation. não está seguindo uma orientação que foi algo que foi feito durante a Reforma Europeia. It's not following the moda that is coming from United States. Não está seguindo a moda que vem dos Estados Unidos. It has one direction, Tem uma direção, back toward Jerusalem, de volta a Jerusalém. back toward what we read about what the church was in the first century in Jerusalem. De volta ao que nós lemos, o que foi a igreja do primeiro século em Jerusalém. It's not going to Toronto. Não vai para Toronto, It's not going to Brownsville, Florida. não vai para Brownsville, Flórida. There were thousands of Brazilian pastors that went to Toronto to bring back the revival from Canada to Brazil. Houveram milhares de homens que saíram e lá a Toronto para trazer de volta a restauração para o Brasil. No, a revival. O reavivamento para o Brasil. They didn't have a big enough suitcase. Eles não tinham malas suficientes. Yeah. They didn't have a big enough suitcase to bring the revival from Toronto to Eles Brazil. não tinham malas muito grandes para trazer o reavivamento de Toronto para o Brasil. And then they went to Brownsville, Florida. Depois foram para Brownsville, Flórida. There, a suitcase wouldn't have been enough. Even a container of a ship wouldn't have been enough. As malas não eram suficientes. Mesmo se tivesse um container, não seria suficiente para trazer todo o arreivamento. Yeah. No. Não. The direction has to be back to Jerusalem. A direção tem que ser de volta para Jerusalém. Because that's when the next appointment of God's calendar is
in Jerusalem. Porque é exatamente ali que o próximo agenda do calendário de Jesus será em Jerusalém. And the eyes of the believers need to return E os olhos dos que creem têm que se retornarem to para the lá, source, to the root. para a raiz, para a fonte. So, we're here in chapter 13 of Kings. Então nós estamos aqui no capítulo 13 do 1º Reis. Now we have to go all the way back to the end of 2 Kings. Agora temos que ir lá no final de 2 Reis. At the end of 2 Kings, No final de 2 chapter Reis, 23 no capítulo 23, is the fulfillment é o cumprimento of what this man of God spoke. de exatamente o que esse homem falou. O I cumprimento. want you to see this. Eu quero que vocês vejam isso. About 400 years passed, more than 400 years. Mais de 400 anos passaram, bem mais que isso. And a king is born, E um rei nasceu and he has the name Josiah. e tem o nome de Josias. The man of God spoke, there will be a man born by the name of Josiah, and he will burn the bones of the man of God on the altar. E o homem de Deus falou que nascerá um rei chamado Josias. E ele queimará os ossos do sacerdote no altar. And now Judea, 450 years later, has a king by the name of Josiah. Agora, tem 453 anos depois, Judá tem um rei chamado Josias. And he makes a religious reform. E ele fez uma reforma religiosa. Why? Por quê? Because a book was found in the temple. Porque um livro foi encontrado no templo. A book that was not known till then. Um livro que ainda até então não era conhecido. And according to that book, there had to be centralization of worship E in one place. de acordo com aquele livro, deveria haver centralização de adoração em um só lugar, In Jerusalem. em Jerusalém. And so Josiah destroys all the altars around the country, Então Josias destrói todos os altares ao redor do país, including the one in Bethel that Jeroboam built. incluindo o altar que Jeroboão fez em Betel. And he orders to sacrifice men's bones on the altars. E ele então ordena que sacrifiquem ossos de homens no altar, And to kill the idolatrous priests. para queimar todas as idolatrias de sacerdotes. And then in Bethel, E então em Betel, the men of the city, I am now in chapter 23, eu estou no capítulo 23, in verse 17. no versículo 17. Read from 16. As Josiah turned and saw the tombs that were there on the mountain, verse 16. Verso Read 16, 16 through 17. 16 e 17. Então Josias, virando-se, viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que pregoara ao homem de Deus quando anunciou essas palavras. Então perguntou: que monumento é esse que vejo? Respondendo os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. 450 years later, 450 anos depois, whatever that man of God spoke o que seja aquele homem de Deus falou, became true, se tornou realidade. was fulfilled. Foi cumprida. Even though that man of God made a mistake, Mesmo que aquele homem de Deus teve um erro, he didn't obey to the end. ele não obedeceu até o fim. He let that false prophet drag him away from the word of God. Ele ouviu um falso profeta e permitiu que aquele homem tirasse da direção da vontade de Deus. But the word of the Lord what was spoken by this prophet became true. Mas a palavra de Deus falada por essa boca desse profeta se tornou realidade. And exactly what he said, E exatamente o que ele disse foi cumprido. and his altars
and his bones and the bones of the old prophet were taken out of their grave and burned on the altar in Bethel, just like God spoke E os, 450 years e os earlier. ossos daqueles profetas antigos, velhos, foram tirados das sepulturas e foram trazidos e queimados lá no altar, assim exatamente como ele disse que seria feito em Betel. Even though the prophet was not perfect, Mesmo que o profeta não tenha sido perfeito, even he made a mistake, mesmo que ele tenha cometido erros, but the word of the Lord Mas did a- not come back empty. mas a palavra de Deus não volta vazia. It was fulfilled. Ela foi cumprida. We are living in a time now Nós estamos vivendo num tempo agora when prophecies are being fulfilled em que profecias almost daily in the land of Israel. estão sendo cumpridas quase que diariamente na terra de Israel. We have seen things that cannot be believed. Nós temos visto coisas que não podem ser cridas. We have seen immigration from the north, Temos from visto- Russia, Temos of visto, 1.2 million people. temos visto imigrações lá da Rússia de mais de 1 milhão de pessoas vindo We até have seen Jerusalém. immigration from Ethiopia. Temos visto imigração vindo da Etiópia. We have seen the desert. We talked today with Ritona over lunch. The desert bloom. Nós temos visto, falamos hoje com Ritona durante o almoço, nós vimos aquele deserto florescer. People in Northern Europe, in Sweden, in Norway, in Finland are eating watermelons and grapes and peppers grown in the desert, in the Negev desert. Lá na Finlândia, na Suécia, Suíça, tem sido, as pessoas ainda têm comido pimentas e melões e melancias que têm sido criado lá no deserto, no Negev. The desert that for thousands of years had nothing. Desertos que em milhares de anos não havia nada. That miles and miles and miles you drive, there's not even a tree. Que dirigia-se milhas e milhas e milhas, não havia nenhuma árvore sequer. Now they're growing olives. Hoje eles estão crescendo, fazendo crescer oliveiras, uvas, Marsha and I parreiras. were there a few Mar- weeks ago Márcia- in the desert, in the best winery in Israel. The best wine in Israel is from the desert, E Márcia e eu the Negev desert. estivemos lá no deserto, estivemos lá numa vinhateria, em que nós pudemos ver os melhores vinhos que vieram exatamente lá do deserto do Negev. Much better than the wine of Argentina and much better than the wine of Chile. Muito melhores do que os vinhos da Argentina e do Chile. Wonderful wine. Um vinho maravilhoso. But it's a fulfillment of God's promises. Mas isso é o cumprimento das promessas de Deus. And the fact that there is such a thing as a messianic vision, E de fato, de ter algo como a visão messiânica, and that there are Christians that want to provoke the Jews to jealousy, e então existem cristãos que ainda vão provocar os judeus ao ciúme, it is a fulfillment of prophecy. isso é um cumprimento de uma profecia. It's a fulfillment of God's desire for the end times. E é o desejo de Deus que isso seja cumprido no final dos tempos. So, this process Então, esse processo is not carried by perfect people. não é levado por pessoas perfeitas. The man of God was a man of God, but he wasn't perfect. O homem de Deus era um homem de Deus, mas não era uma pessoa perfeita. He made a mistake. Ele teve erros. That mistake cost him his life. Esse erro levou sua vida. The lion stood there as a sign and a wonder, not eating the man or not eating the donkey. E o leão parou ali como um sinal. Ele não comeu nem o jumento, nem o homem. Usually lions, when they kill to eat. Normalmente, quando o leão mata, ele mata para comer. In this case, Nesse caso, he killed the prophet and he stood there next to it and he didn't eat the donkey. ele esteve ali, matou o homem e ficou perto do jumento e não comeu o jumento. And he didn't harm the body of the prophet. E ele não molestou em parte alguma o corpo do profeta. It's a sign from God Isso é um sinal de Deus, that it was not just an accident, de que não foi um acidente, that it was an act of discipline, que esse é um ato de disciplina, that God disciplined this prophet for que Deus disobeying. disciplinou esse profeta por ter desobedecido a palavra que ele deu.
So here is my conclusion on this message. Então essa é a minha conclusão nessa mensagem. Men of God, Homem de Deus, hear the word of God. ouve a palavra de Deus. They want to do the will of God. Ele quer fazer a vontade de Deus. Even when there's no personal gain. Mesmo que não há um ganho pessoal. Even though there's a cost Mesmo que haja um custo to speaking the word of God. por falar a palavra de Deus. They make mistakes. Ele comete erros. Every man of God is made from flesh Todo and homem de blood. Deus é feito de carne e osso. And we all make E mistakes. todos nós cometemos erros. And we have to pay for our E nós mistakes. temos que pagar pelos nossos erros. But the word of God that we speak Mas a palavra de Deus que falamos, will stand. ela vai se firmar. Will be fulfilled. Ela será cumprida. Yeah. The vision stays. A visão fica, permanece. The word of God stays. A palavra de Deus permanece. Yeah. And that's the most important thing. E essa é a coisa mais importante. When I see this congregation, Quando eu vejo essa congregação, the first place that it had, if it rained, there was so much noise from the water on the roof, you couldn't hear anything inside. do primeiro lugar que estavam, quando chovia, fazia tanto barulho no teto que quase a gente não podia ouvir o que acontecia lá embaixo. É verdade ou não? É verdade ou não? É verdade. Yeah, no door. Não havia portas. And Ritona had a small kitchen. E a Ritona tinha uma cozinha bem pequena. Now look at her kitchen. Agora olhe para a cozinha da Ritona. She has a kingdom. Ela tem um reino. Hallelujah. Aleluia. Yeah. Now you have air conditioning. E agora vocês têm ar-condicionado. Yeah, a nice building. Um prédio muito bom. Even curtains. Mesmo cortinas. Yeah, my wife has wanted curtains for years and years. I still didn't give her curtains. A minha esposa tem sonhado com cortinas anos e anos e anos. E eu ainda não dei uma cortina para ela. So I repent of what I said today. There is one thing that you asked and I didn't do. Então eu arrependo daquilo que eu falei. Tem uma coisa que você pediu e eu não fiz. Ele havia dito essa tarde que tudo que ela pediu, Now I ele deu. remembered. Agora eu lembro que não. Ela falou que algumas vezes você deu algumas coisas, mas agora ele lembrou. No, I said that whatever she asked, I do. Então ele está dizendo que eu falei que o que ela pedisse, o que ela tem pedido, eu tenho dado. There's one thing that she asked, I didn't do. So I repent. Tem uma coisa que ela pediu e eu não dei. Você sabe, Before the lion comes and eats me. Eu arrependo antes de que o leão venha e me coma. Ela está dizendo que você é sortudo de que eu estou ficando velho, não lembro de tudo aquilo que eu pedi, ainda bem que eu não lembro de tudo aquilo. But I see the great improvements here. Mas eu tenho visto o grande desenvolvimento que tem acontecido aqui. Now your congregation owns this place, not rents. Agora a sua congregação é dona desse lugar, ela não aluga esse lugar. Don't let somebody come and rob you from the word of God. Não the vision that deixa God gave vir you. alguém aqui roubar vocês da palavra de Deus, da visão que Deus deu para vocês. Don't let anybody come and sway you away from doing the word of God. Não deixe que alguém venha e afaste você de fazer completamente a vontade de Deus. You heard from God. Você ouviu de Deus. You have the instruction. Você tem instruções. Stay according to God's instructions. Fiquem de acordo com as instruções que Deus deu a vocês. This is my message for this congregation. Essa é a minha mensagem para And essa for all of congregação. you. E para todos vocês. Keep it simple. Mantenha a coisa simples. Follow God. Sigam a Deus. Don't listen to what men say. Não ouça o que o homem fala. Even if they say, I am also a man of God. Mesmo que ele fale, eu também sou um homem de Deus. You can learn from anyone, Você pode aprender de qualquer um, but you obey God only. mas obedeça apenas a Deus. You have fellowship with everyone. Pode ter amizade, envolvimento com qualquer um. You can cooperate with Você pode anyone, cooperar com qualquer um, but don't let anyone
take you away from the simple message of God's love Mas não deixe que ninguém tire você da simples mensagem do amor de Deus, through Yeshua HaMashiach. através de Yeshua HaMashiach. That's the main thing. Essa é a coisa mais importante.